Sim, Relil, retrucou Jesus bondoso. Teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme as idealizas. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém, não constituem os mais necessários. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados igualmente a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da terra, e tu te esforçará para ampará-la nos grandes deveres que assumirá, neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças, além dos até agora sofridos. Bem sabes que, enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo a nosso Pai que se digne de guardar-nos sob o palio de sua bondade infinita. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e, em 1640, Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres de Vila Viçosa para os cuidados do reino. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor, abençoado por Jesus na formação da Pátria do Cruzeiro. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais, entre eles alguns como o de Methuen, tratado assinado entre a Inglaterra e Portugal, 27/12 de 1703. Pelos seus termos, os portugueses se comprometiam a consumir os têxteis britânicos e, em contrapartida, os britânicos os vinhos de Portugal, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Relil buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de João IV, 20º rei de Portugal, 1604-1656, o primeiro da quarta dinastia, fundador da dinastia de Bragança. E daí a algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento de sagrada eloquência, exclama ele: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas, no Maranhão, não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindobá e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessa claridade divina, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos e devolveram para sempre os pobres cativos à liberdade. Capítulo 10. As bandeiras. Expedições armadas ao interior do Brasil. Século XVI até XVIII, iniciativas particulares visando a obtenção de lucro próprio.
No desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Almas decididas e heróicas postas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. O mensageiro divino as reuniu em grandes círculos, de onde lhe ouviram a palavra amiga e esclarecedora. Meus irmãos, regressareis dentro de breves dias ao núcleo de trabalho estabelecido no Planalto Piratiningano. Prosseguireis atuando no mesmo campo de labor e liberdade com que caracterizastes as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas e novas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores do país, onde nos desvelaremos pela conservação da bandeira de Jesus, desfraldada lá sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Até hoje têm-se multiplicado as tristes caçadas humanas, em que os índios misérrimos são colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro. Desvendareis agora as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos desse movimento de intensificação dos órgãos do progresso, da pátria e do seu povo. Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento. Sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construirdes a base do porvir com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias exemplares. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Houve um interregno na sua alocução. Ali se encontrava as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, bandeirante paulista, apontado como responsável pela descoberta de ouro em Minas Gerais, Marcos de Azeredo, Marcos Tenreiro de Azeredo Coutinho e Melo, explorador brasileiro que à procura de esmeraldas explorou parte do atual estado do Espírito Santo, Bartolomeu Bueno da Silva, famoso bandeirante brasileiro, e Fernão Dias Paz. Esse último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou, provocando geral interesse: Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui na vida espiritual compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras a nossa consciência mergulha nas aflitivas perturbações, e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Ismael não se demorou para esclarecer. A terra é a escola abençoada onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática nos nevoeiros da carne. Todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem
Precisamos entender essas brandas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, ainda muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros, dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as bênçãos de agradecimento. Dirigindo-se mais particularmente a Fernão Dias, Ismael sentenciou: serás o chefe da expedição mais difícil de todas, porém, da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes será compelido a exercer a mais rigorosa justiça, despendendo todas as tuas reservas de energia. Mas é preciso não esqueças a misericórdia divina sem exorbitar das funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. O grande bandeirante recebeu submisso as determinações do divino emissário. Daí alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da terra virgem. Através das selvas bravias marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. As noites estreladas lhes servem de orientação e de bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquistas. De Sorocaba sobem por Goiás até o Amazonas longínquo e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Pais organiza, com todos os elementos de sua fortuna, o mais célebre das expedições saídas de São Paulo, caçando as esmeraldas que constituíam objeto das lendas de muitos aventureiros. Visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho que participara da rebeldia geral, como escarmento exemplo aos companheiros, próximo à povoação do Sumidouro. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se a família inteira. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso, por onde passa com as suas caravanas. Florescem povoações asseadas e alegres. Seus pontos de contato com a terra paulista são os arraiais, prósperos e fartos, que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas, e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia, como única expressão da sua fortuna, representavam de certo símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho, próximo do local onde mandara enforcar o filho, nas margens do Rio das Velhas.
o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo exausto, e quando, no íntimo do seu coração, implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com que exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Irmão, as quedas, com as suas experiências sombrias, constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. A essas mesmas paragens onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. Fernão Dias Paz abre os olhos materiais pela última vez. Uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas, e sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o notável batalhador regressa de novo à vida do infinito. Capítulo 11. Os movimentos nativistas. A procura do ouro constituía a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Entretanto, desde o princípio do século, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil, e desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já Dom Francisco de Souza guardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. Contudo, somente mais tarde, as bandeiras audaciosas iniciadas com a coragem paulista rasgaram os véus espessos do cipoal da Mata Virgem, descobrindo os vastos lençóis de uma infinita riqueza. Muitos lustros decorreram sem que nada mais se observasse, senão os movimentos espantosos das correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecida e encontrando muitas vezes nos seus caminhos a aflição, a angústia e a morte. O próprio Conselho Ultramarino, criado em 1642 com o objetivo de regular as atividades comerciais das colônias portuguesas Brasil, Índia, Guiné, São Tomé e Cabo Verde, em Lisboa, expunha mais tarde à autoridade da coroa a necessidade de se reprimirem os excessos dessas migrações incessantes, para que o próprio reino não se despovoasse. Por essa época, multiplicavam-se as emboscadas e a sede de posse turvava todas as consciências. Cidades futurosas se levantavam ao longo das estradas desertas e ermas, mas seus alicerces, a maior parte das vezes, se constituíam com o sangue e com a morte. Em toda a colônia pairam ameaças de confusão e desordem. A lenda dos tesouros fabulosos guardados no coração das selvas imensas incendiava todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos. Os índios experimentam amarguradamente a atuação dessas forças contrárias à sua paz, que se concentravam à procura das riquezas da terra. E é com inauditos esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas juntam suas aldeias ao norte com doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses.
A esse tempo, no extremo norte, convulsiona-se o Maranhão, sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann, senhor de engenho e revolucionário português radicado no Brasil em 1630 até 1685. Contra a Companhia de Comércio que monopolizara os negócios da importação e exportação da capitania, e contra os jesuítas, cujo espírito de fraternidade se interpunha entre os colonizadores e os índios, no sentido de se manterem esses últimos dentro da liberdade que lhes competia. Os amotinados prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram extinto o monopólio e providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas. Festas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive Te Deum, hino litúrgico católico atribuído a Santo Ambrósio e a Santo Agostinho, iniciado com as palavras Te Deum laudamus, a vós, ó Deus, louvamos. Na Catedral de São Luís, a notícia de tão singulares quão inesperados episódios provoca as apreensões da corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França no tocante ao Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. A expedição que deverá restaurar a lei na capitania não se faz esperar, e a Gomes Freire de Andrade, governador da capitania do Maranhão de 1685 a 1687, estadista notável pelo seu talento militar e político, cabe à direção do movimento restaurador. As providências da contra-revolução no extremo norte são adotadas sem dificuldade. Gomes Freire procede com magnanimidade para com os revoltosos, sem contudo poder agir com a mesma liberdade para com Manuel Beckmann, que foi preso e sentenciado à morte. Sua fortuna teve-a ele confiscada, mas o grande oficial que comandara a expedição, dentro das tradições da generosidade portuguesa, arrematou todos os bens do infeliz em asta, leilão, pública, e os doou à viúva e aos órfãos do revolucionário. Em 1683, a Bahia se conflagra depois de assassinar o alcaide-mor da colônia, Francisco Teles de Menezes, que excitara as antipatias dos habitantes de Salvador, e os derradeiros anos do século XVII testemunham as atividades da colônia nesse período de transição dos movimentos nativistas. A sede de ouro penetra o século seguinte, que mais intensamente ia acender a febre da ambição em todas as cidades. Em 1710, as lutas se fixam na capitania de Pernambuco, que fazia questão de cultivar o sentimento de sua autonomia desde os tempos da ocupação holandesa, com o qual fizera novas aquisições no que se referia aos patrimônios de sua independência. Os brasileiros de Olinda abrem luta com os portugueses de Recife, em razão das rivalidades entre as duas grandes cidades pernambucanas, que não se toleravam politicamente. As emboscadas ocasionavam ali dolorosas cenas de sangue. Um ano inteiro de choques e sobressaltos assinala o período da Guerra dos Mascates, conflito gerado no estado de Pernambuco entre os comerciantes. Antes, porém, desses movimentos revolucionários em Pernambuco, os paulistas e os emboabas lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais,
disputando-se a posse do ouro que abrasava a imaginação do país inteiro. A felonia e a traição constituem o código dessas criaturas insuladas nas matas desconhecidas e inóspitas. Pela mesma época, a França, que sempre custou a resignar-se com a influência portuguesa no Brasil, envia Duclerc, Jean-François Duclerc, corsário francês, para investir no porto do Rio de Janeiro com 1.000 homens de combate. A metrópole portuguesa não podia proteger de pronto a cidade e o governador Francisco de Castro Moraes, administrador português do século XVII até XVIII, deixando-se dominar pela timidez, permitiu o desembarque das forças francesas que, todavia, foram rechaçadas pela população carioca. Estudantes e populares lutaram contra o invasor. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Fizeram-se ali mais de 500 prisioneiros e o capitão Duclerc acabou assassinado em trágicas circunstâncias. O governo do Rio não providenciou quanto ao processo dos criminosos, a fim de punir os culpados e definir as responsabilidades pessoais, provocando com isso a reação dos franceses, que voltaram a assediar a maior cidade brasileira. Duguay-Trouin, René Duguay-Trouin, corsário francês, vem à Baía de Guanabara acompanhado de cerca de 5.000 combatentes. O governador foge com quase todos os elementos da população, deixando o rio à mercê do corsário, que se ilustrara sob a proteção de Luís XIV. Depois do saque, que absorve muitos milhões de cruzados da fortuna particular, paga ainda a cidade fabuloso resgate. Enquanto se desenrolava os últimos acontecimentos, governava em Portugal Dom João V, João Francisco Antônio José Bento Bernardo de Bragança, o Magnânimo, em cujo reinado ia o Brasil espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Nunca houve ali um soberano que mostrasse tamanho descaso pelas possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu fastígio e da sua glória. A fortuna, amontoada pela ambição e pela cobiça, ia ser espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz da autoridade de um trono. Dentro do luxo assombroso da sua corte, o governo de Mafra se ergue ao preço de 120 milhões de cruzados. Mais de 20 milhões seguiram para as arcas do Vaticano, dados pelo monarca egoísta que desejava forçar as portas do céu com o ouro iníquo da terra, em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura de sua terra. Dom João V levanta igrejas e mosteiros com extrema prodigalidade, enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei perdulário pelo descobrimento dos ditames na sua afortunada colônia e se celebram Te-Deums em Lisboa em homenagem ao auspicioso acontecimento. Pelo Brasil todo se alastravam movimentos nativistas, exaltando sentimentos generosos da liberdade e preparando assim, sob a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos. Capítulo 12. No tempo dos vice-reis. A ação espiritual das falanges de Ismael, reunidas ao esforço dos elevados espíritos que reconstruíam as energias portuguesas, intensifica-se cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs. Pelo Tratado de Methuen,
Assinado em 1703, a Inglaterra, cujo poderio marítimo se consolidava depois dos grandes feitos das armadas de Portugal, da Espanha e da Holanda, passaria a amontoar o ouro do Brasil como principal fornecedora do primeiro e de suas colônias. No capítulo financeiro, o Brasil era, de fato, uma das suas fontes de riqueza, pois que todas as suas reservas se escoavam para o tesouro inglês. Uma sábia disposição do mundo invisível regulamentara a questão dessa forma, adotando essas providências para que a pátria do Evangelho fosse colocada a cavaleiro de novos choques de ambição nos seus territórios. A combinação de Methuen era ruinosa para a indústria portuguesa, mas nos grandes jogos dos interesses internacionais, semelhantes acordos se faziam necessários. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço. Nessa época, o Rio de Janeiro já eclipsava todas as cidades do Brasil. Aí, ao lado das águas claras e puras do Rio Carioca, onde os tamoios encontravam sagradas virtudes para a beleza de suas mulheres e para a voz dos seus cantores, já se erguia o casario imenso a descer do cume dos morros para o lençol arenoso das praias. Aí, sob o céu azul que cobre a paisagem tranquila, os governadores podem fazer com serenidade imperturbável seus longos expedientes para a metrópole e os padres podem rezar beatificamente nos seus breviários entre as paredes coloniais do convento de Santo Antônio. A cidade tratava de aprender as regras de bem viver, de civilidade, nos livros encomendados especialmente do reino. Ao entardecer, não se cuidava de outra coisa que não fosse a iluminação dos oratórios das esquinas, únicos pontos onde às vezes se concentravam alguns transeuntes retardatários que afrontavam sem receio os capoeiras ocultos no silêncio das ruas ermas. De qualquer modo, porém, às 8 horas da noite não se encontrava mais ninguém pelas vielas escuras, com exceção dos dias de grande gala, em que o governador comparecia pessoalmente às festas populares, tendo todos os cuidados de ir a esses folguedos de rua com os elementos preciosos para a iluminação do caminho no regresso à casa. O Rio de então, como as demais cidades não só do Brasil, mas também de Portugal, não primava pela higiene e pela limpeza. Os igarapés que conheci ainda no princípio deste século em algumas pequenas cidades do norte brasileiro, onde se viam em pleno dia homens e crianças acertando contas com a natureza, se localizavam então nos recantos mais afastados das ruas, em grandes valas, dentro das quais os pobres escravos depositavam todas as tardes o conteúdo mal cheiroso dos largos potes de barro carregados à cabeça. Alguns forasteiros ilustres que nos visitaram naquela época arquivaram tristes impressões do Brasil dos vice-reis, cheio dos mais espantosos quadros de imundície. Todavia, um dos espetáculos mais dolorosos e comovedores ofereciam-no os mercados de escravos, como o do Valongo, cidade portuguesa no distrito do Porto, onde os miseráveis se amontoavam aos magotes, esperando o comprador que lhes examinava os pulsos e os dentes, selecionando os mais fortes para os duros trabalhos das fazendas. Ali encontravam-se representantes dos negros de Guiné, de Cabinda e de Benguela, que eram separados dos pais e das mães, dos irmãos e dos filhos, nos sucessivos martirológios
da raça negra, na qual os próprios padres de Portugal não viam irmãos em humanidade, mas os amaldiçoados descendentes de Cã, personagem bíblico segundo filho de Noé, amaldiçoado na sua descendência, os camitas, pela irreverência em relação ao pai. Até há pouco tempo podia-se ver na Luanda a cadeira de pedra do bispo de onde um prelado português abençoava os navios negreiros, prontos para se fazerem ao mar largo, com a pesada carga de desgraçados cativos. A bênção religiosa visava conservá-los vivos até os portos do destino, a fim de que os mais fartos lucros compensassem o trabalho dos hediondos mercadores. Estes últimos, no entanto, além da bênção, adotavam outras precauções, amontoando os desditosos africanos nos porões infectos, onde viajavam como animais ferozes, trancafiados na prisão, para que não vissem pela última vez os horizontes do berço ingrato em que haviam nascido, vacinando-se contra as dores supremas da desesperação que os arrastaria para os abismos do oceano. Ismael, com as suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do cruzeiro sob a sua inspiração. A Igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Os reinóis organizam festanças periódicas, missas e procissões da fé, bem como folganças profanas, quais as da Cerração da Velha, antiga tradição popular integrada nos rituais de passagem, ligada ao simbolismo da regeneração e renovação. Sob as vistas condescendentes da Igreja, os mensageiros do espaço se fazem sentir mais fortemente junto dos senhores, amenizando a situação amargurada dos míseros cativos. Sob as suas influências indiretas, organizam-se correntes de filantropia do mais elevado alcance. Costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. O hábito de apadrinhar os negros faltosos ou fugitivos nunca é desrespeitado pelo senhor. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos e o costume de ceder um dia ou dois aos trabalhos dos cativos é confirmado por lei em 1700. Alastra-se o precioso movimento das alforrias na pia batismal, onde com um óbolo insignificante são declarados livres os filhos dos escravos. As associações dos negros nas grandes cidades do país para a realização das suas festas de saudade nas paisagens africanas são numerosas, com permissão de todas as autoridades. Os festejos originais do rei do Congo se levam a efeito com brilho a expensas dos senhores. A Igreja no Brasil abre o seu culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, tornando-se um refúgio de doce consolação para os pobres africanos. As ordens religiosas possuíam seus pretos, que eram bem tratados e jamais poderiam ser vendidos. Nas fazendas agrupavam-se eles em famílias que, as mais das vezes, eram plenamente alforriadas em testamento dos proprietários. Todos os hábitos em voga na época dão testemunho da liberdade brasileira, porquanto em nosso país nunca a emancipação foi impedida por lei, como em outras nações. A filantropia dos brasileiros cedo começou o movimento abolicionista e a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações na pátria do Evangelho
é que nunca teve o Brasil um código negro à maneira da França e da Inglaterra. E a verdade espiritual que paira acima das considerações de todos os historiadores é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas impiedosos, seus prantos e sacrifícios iam florescer ao tênue rocio das bênçãos do céu na terra do Evangelho, clarificando-lhes mais tarde os caminhos quando seus corações resignados e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos filhos e dos netos. Capítulo 13. Pombal e os jesuítas. Após o reinado de esbanjamento de Dom João V, sobe ao trono de Portugal Dom José I, como o quinto rei da dinastia Bragantina. O soberano escolhe para seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, nobre, diplomata e estadista português, 1669-1782. Depois conde de Oeiras e mais tarde marquês de Pombal. As falanges espirituais, desvelando-se pela evolução portuguesa, haviam escolhido previamente esse homem para a reconstrução das energias da pátria, após os desvarios de Dom João V, o monarca esbanjador e arbitrário que nunca reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo. O escolhido, porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas dos gênios espirituais da terra portuguesa. Cometeu graves injustiças com a sua ditadura renovadora. Pombal ascendera a posição de ministro depois de absorver as ideias novas que percorriam setores de todas as atividades do mundo velho, ao sopro dos enciclopedistas. O campo diplomático já lhe dera a conhecer a técnica política de um Robert Walpole, político britânico. E enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição com sérios prejuízos para a educação nacional, os cérebros se lhe povoavam de planos audazes e reformadores. Elevando-se ao trono em 1750, Dom José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo, enquanto em 1755 foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto. O ministro renovador teve oportunidade de demonstrar a sua capacidade criadora, reedificando a cidade que renasceu de seus esforços mais engrandecida e mais bela. O Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas que, nas cortes europeias, se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da Reforma. Os missionários humildes da célebre companhia, radicados no Brasil, diga-se em honra da verdade, estavam muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus irmãos no outro lado do Atlântico, mas sofreram com eles a incessante perseguição, tão logo se passou do governo o famoso ministro. Surge afinal o atentado contra a vida de Dom José I. Em 1758, no dia 3 de setembro desse ano, quando regressava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de bacamarte, partidos de um grupo de pessoas desconhecidas. As suspeitas recaíram no Marquês de Tavora e seus filhos, no Conde de Atouguia e no Duque de Aveiro, conquanto fosse este último um dos implicados no movimento regicida que, ou aquele que matou um rei ou uma rainha,
O mesmo não acontecia aos távoras, inocentes daquele delito. Instalou-se um processo que terminou, apesar de todas as suas clamorosas irregularidades, com a sentença de morte para todos os implicados. Em vão procuram os portugueses influentes na corte modificar a decisão do ministro. Os condenados sofrem os mais horrorosos suplícios em Belém, e a própria Dona Leonor Tomásia, nobre portuguesa, Marquesa de Távora, foi decapitada. Pombal aproveita o ensejo que se lhe oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como autores indiretos do atentado, e Dom José I, a instâncias do seu válido, assina, sem hesitar, o decreto de banimento. Esse ato de Pombal se reflete largamente na vida do Brasil. Todo o movimento da organização social se devia, na colônia, aos esforços dos dedicados missionários. O clero comum possuía escravos numerosos e chegava a defender o suposto direito de escravagistas, incentivando a caça aos índios e abençoando a carga misérrima dos navios negreiros. Os jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade, aldeavam os índios, aprendiam a língua geral a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização. E foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando seu verbo e inspirando a causa de todos os infelizes. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas, e se o ministro de Dom José I estendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material, tanto que, mesmo alguns melhoramentos introduzidos no Rio de Janeiro pelo conde de Bobadela, que levantou aí a primeira oficina tipográfica do país, foram por ele destruídos à força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade de educação do território da colônia. A esse tempo, observando a anulação de seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Suas intenções ficavam incompreendidas, suas ações baldadas no sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus, mas o generoso mensageiro pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, diz ele, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Temos, porém, de considerar a parda tirania política que tenta destruir a nossa ação, o lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes
do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais, em todos os países onde milita a Igreja do Ocidente. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminamos agora uma etapa da nossa tarefa em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia fundada por Loyola, prosseguiremos o nosso trabalho dentro de novas modalidades. Deixemos aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, como ensinou o Divino Mestre em suas lições sublimes. Vossos irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo, nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas que se amoldam ao sacrilégio e à ignomia. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei da fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto da sua misericórdia. Enquanto oravam, gotas suaves de luz se derramavam do céu sobre os caminhos tenebrosos da terra, e a palavra profética de Ismael teve, em breve, a sua confirmação. A Companhia de Jesus foi suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV, em 1773, para reaparecer somente em 1814 com Pio VII. Nunca mais, todavia, puderam os jesuítas readquirir o imenso prestígio que possuíram no Ocidente. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do ouvido dos homens, no dia em que agonizava Dom José I, o cardeal de Lisboa, Dom João Cosme da Cunha, que devia ao famoso ministro a altura da sua posição eclesiástica, e declara no aposento do moribundo, abre aspas, Vossa Excelência já nada mais tem que aqui fazer, fecha aspas, testemunhando-lhe venenosa ingratidão. Daí algum tempo, subindo ao trono, Dona Maria I destituía o marquês de todas as suas funções no reino, banindo-o da corte após rumoroso processo em que procurou fundamentar a sua condenação. Retirando-se para a vila de Pombal, desprendeu-se do mundo em 1782, humilhado e esquecido sob o jugo dos mais pungentes desgostos. Capítulo 14. A Inconfidência Mineira. Por morte de Dom José, ascendeu ao trono sua filha, Dona Maria I, a Piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono, naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente esvaziarem-se-lhe as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo e Castro, diplomata e político português, ou de um Duque de Lafões, título criado por decreto em 1718. Talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Por esse tempo, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia.
com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara vila rica nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. A verdade é que em Minas se sentia, mais que em toda parte, o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas, presas de criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se antes de regressarem a Portugal com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas.